Olá pessoal, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo com Mauro Melo. Mauro Melo é o meu mestre de vida, ele é publicitário, empreendedor, fundador da Press F5, um cara fantástico e também é criador do Esfera e do curso Tudo Que Não Se Aprende na Escola. Só para falar rapidamente dele, eu já tive aula com ele, ele já me ensinou tanta coisa nessa vida e agora compartilhar o palco com ele, fazendo esse bate-papo é uma conquista muito grande da minha vida. Mauro, muito bem-vindo. Esse bate-papo eu acho que vai agregar bastante na vida de todo mundo que está aqui presencialmente e em casa, porque esse conteúdo vai ser compartilhado depois para muitas pessoas. Então seja bem-vindo, fique à vontade e vamos bater um papo. Vamos nessa, gente. Muitíssimo boa tarde. Queria dizer se para você está sendo legal estar aqui, para mim é a certeza que o propósito está sendo cumprido. Porque quando a gente tem a oportunidade de dar aula para um aluno, em 2009, se eu não me engano, e a gente está aqui e vê ele no mercado, atuando, né, como apresentador, radialista, seguindo no caminho da comunicação, é sinal que alguma semente a gente deixou, esse é o objetivo. Então, eu queria agradecer a presença de todos e queria também agradecer a presença de todos que estão assistindo a gravação. Espero que seja produtivo, que possa contribuir para a carreira profissional de todo mundo. Ótimo. O tema de hoje é sobre marketing de diferenciação e carreira. Isso aqui esse cara entende muito. E a primeira pergunta é, como você se descobriu, né? Como você descobriu que você era empreendedor? Se foi uma missão, como foi? Conta pra gente um pouco. Olha, Jeff, eu vou te falar que o empreendedorismo, por acaso, ele nunca fez parte da minha adolescência ou da minha infância. Não que eu soubesse. Eu não tenho pais empreendedores, nem venho de uma família de empreendedores. Mas a decepção me levou a encontrar esse caminho. Eu dava aula já num curso, eu comecei muito jovem com essa experiência em sala de aula, e eu dava aula, não sei se pode falar marca aqui, mas já foi uma franquia muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, a SOS Computadores. E eu dava aula lá, e tive a oportunidade de ser estagiário, entrei com 16 anos e tudo mais. E depois de 5 anos na empresa, eu fui convidado a me retirar, ou seja, fui demitido. E na época, aquilo doeu muito, porque eu recebia constantemente o título de professor do ano eleito pelos alunos. E eu falei assim, poxa, se eu, mesmo me destacando, né, a pessoa que está pagando a empresa, o meu salário, não é o suficiente para eu estar aqui, existem fatores que estão determinando a minha vida que não é só o meu sucesso, ou o quanto eu me desenvolvo, ou o quanto eu quero melhorar. E aquilo me fez refletir se valia a pena eu continuar naquela carreira. Né? O empreendedor, às vezes, ele fica um pouco até chato, porque ele acha que quem não empreende, né, para ele não serve. E não é bem assim. Eu conheço pessoas que têm uma carreira maravilhosa também, sem ser empreendedor. Porém, eu queria ditar o meu destino. Eu não queria, aquilo não fazia sentido para mim. Receber um título que para mim era muito importante do meu aluno, e ao mesmo tempo para a empresa ela tinha outros planos, estava decidindo minha vida por mim. E aí eu comecei a mudar, foi aí que eu saí da informática e resolvi fazer um curso de graduação em comunicação social e tive a oportunidade de trabalhar na minha primeira agência, estagiando já no segundo período. E eu cheguei lá, cara, e eu vi jovens assim de 25, 24 anos que já tinham a própria empresa, que não eram pessoas assim que tinham uma classe social muito elevada. Eles simplesmente frequentavam lugares que eu não estava acostumado a frequentar. E um desses lugares era um projeto chamado Iniciativa Jovem, da Shell. E esses caras... Shell é o nosso cliente da vida. Legal, que bacana, que bacana. Então eles sabem exatamente desse projeto. E lá no Iniciativa Jovem, eles montaram a agência deles com esse apoio, né? E eram jovens de 24, 25 anos que atendiam Embratel, atendiam Petrobras, atendiam Claro. E eu falei, opa, isso aí tem tudo a ver comigo. E fui me aproximando do mundo do empreendedorismo. Para tentar encurtar, né, eu fui aprendendo cada vez mais até ter minha primeira oportunidade de montar minha agência em 2011. Olha só quantos anos depois, né? Essa decepção aconteceu em 2004. E o que eu pude fazer foi aprender com os melhores gestores que eu tive, fazer alguns cursos e até iniciar para mim o que era um negócio novo, né? Que era a criação de conteúdo para a internet. Hoje é algo que a gente já tem uma amplitude muito grande.
Pô, que legal. E tua trajetória é alguma coisa que inspira, né? Eu lembro que quando o Mauro falava da história dele de vida lá em 2000 e sei lá quanto que foi atrás, mas a história dele inspirava. Uma coisa também que destaca-se no Mauro é que ele lida com as dificuldades e com as coisas da vida de uma forma muito leve. Isso é uma coisa que o empreendedor hoje em dia, o jovem, encontra como uma barreira. Você empreender de forma motivada, você empreender de forma alegre, levando-te bem com a vida, é um desafio tanto. E o Mauro é que ele tira isso de letra. Tem uma outra pergunta. Você acha que não só as marcas, mas os profissionais precisam ser diferentes? Todo mundo tem que ser diferente? Olha, Jeff, eu vou te dizer o seguinte. As pessoas, todas elas são singulares. Eu acho que todos nós já nascemos diferentes, né? Exato. Podem ter muitas pessoas com o mesmo nome, com o mesmo estilo de cabelo, com a tua barba, mas um Jeff igual a você, não existe outro no mundo. E por algum motivo, eu como profissional da educação, professor também, percebo que a gente ainda vive um modelo mecanicista, tá? Onde as crianças aprendem a decorar. E quando a gente cresce um pouco, quando a gente chega em alguns momentos da vida, a gente percebe que as empresas não querem mais alguém que decora, porque se a gente vai no Google e as respostas estão todas lá e você não é mais um gênio por ser uma enciclopédia ambulante. O que vai fazer o teu diferencial no mercado é a tua capacidade de solucionar problema. Né? Que eu nem gosto de chamar de problema, porque os alunos falam assim, questões. Né? Problema é você sofrer um acidente, problema infelizmente, aquilo que todos vamos encontrar um dia, a inevitável morte. Mas se você está em vida e você está de frente para uma questão, você pode usar toda a sua capacidade cognitiva, toda a tua experiência para aplicar aquilo e, de repente, encontrar novas soluções. Então, foi nisso que eu encontrei a diferenciação. Quando eu montei a minha primeira empresa, meu primeiro negócio, eu inventei o home office, né? Porque hoje as pessoas estão achando o máximo trabalhar em home office por causa da pandemia. Eu não tinha um escritório, mas eu tinha que trabalhar. Eu era recém-casado, né? Eu venho de uma família de classe média baixa, mas também nunca fui uma pessoa miserável. Mas uma das coisas emblemáticas que eu gosto de falar, e lembro disso, é que eu era recém-casado. Muito, sabe assim, aquela coisa montando a casinha, mas, né, o amor alimentava. E aí eu lembro que eu não tinha uma mesa, cara, para trabalhar. Eu colocava meu computador em cima de uma tábua de passar. E isso é emblemático. E eu tenho muito dó de não ter essa tábua de passar ainda. Botar no vidro. Porque demonstra vontade, sabe? A vontade que você tem de trabalhar. Pra gente, né? Talvez eu venho de uma geração ou de uma família que os impeditivos a gente ria, né? E brincava com aquilo e seguia em frente, em vez de ficar lamentando. Então a diferenciação pra mim tá ali, né? Eu, por exemplo, aí eu fui fora. Igor. Pode esperar rapidinho pra continuar. Vamos que eu brigo uma aguinha. Você consegue mais uma dessa pra mim? Valeu. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu não seria feliz sendo professor todos os dias de 7 da manhã e 7 da noite. Como não seria feliz sendo só publicitário ou só redator. Então eu procurei colocar os ovos em diversas cestas. E isso é o que me faz feliz, tá? E sabendo disso, eu vou falar agora um pouco da minha experiência enquanto professor. De diferenciação. Eu já dei aula em tudo que é colégio e curso que você imaginar. E o que eu posso te dizer e afirmar com toda certeza é que não é o dinheiro, a tua remuneração, que vai te fazer feliz. Eu já trabalhei numa escola que pagava o piso salarial de um professor hoje, que para quem não sabe é de R$21 a hora, e ao mesmo tempo numa escola que paga R$60 a hora. As reclamações eram as mesmas. O cara, só para não fazer a conta básica, que eu sou péssimo em matemática, eu sou da área de humanas, tá, gente? Mas vamos lá, o cara que ganha R$60 a hora e trabalha 8 horas por dia, 6 vezes 8, 48, R$480 por dia. Por semana, esse cara ganha R$2.200. No final do mês, sem trabalhar os sábados, é um salário de R$9.600. Pode não ser o salário de vocês aqui, temos uma plateia aqui muito selecionada, mas é considerável com relação ao restante da população brasileira, R$9.600.
esses caras tinham mesmo a reclamação de quem ganhava 1.500, 1.700. Então eu falei, opa, não é o dinheiro. E as turmas que os caras reclamavam que traziam muito problema para eles, os garotos conseguiam ser meus brothers, como eu falo, né? Como eu gosto de falar. Porque eu sempre busquei uma maneira de fazer aquilo ser mais leve, ser diferente. E eu acho que ninguém aguenta mais. Eu era uma criança que odiava ir para a escola e me tornei professor. Eu sou também. filho de professor. Eu falava muito na aula. Exato. Então, assim, quando você chega com uma proposta diferente para o aluno, onde o aluno é o protagonista, onde toda aula você começa com uma pergunta e através dessa pergunta você continua o processo. Sou eu que estou derrubando o microfone, né? Eu tô mania de falar com a mão. Acontece. E aí, para chegar na conclusão, só para você ter uma ideia, semana passada, eles ficaram me olhando assustados. Porque no meu curso de MBA, eu lembro que eu fiz o MBA em Gerenciamento de Projetos, e a gente tem muito estudo de caso, né? O que é o estudo de caso? O professor, ele traz um problema de mercado, uma questão, e a gente tem que solucionar uma questão com liderança. E eu cheguei para eles, fiz uma aula assim, falei, o que vocês acharam desse modelo? Legal. Na próxima aula, eu virei para eles e falei assim, agora é o seguinte, eu não quero mais que vocês solucionem o problema. Vocês é que vão criar um problema. Criem um problema e me passem. Eles ficaram me olhando, e quem vai resolver esse problema? Eu falei, eu. A próxima aula será uma aula sobre como eu resolveria os problemas empresariais de empreendedorismo que vocês criaram. Que pode ser do teu pai, pode ser do teu tio, pode ser fictício. E aí eu te pergunto, como é que o aluno não vai prestar atenção numa aula em que ele próprio criou o tema? Então é tudo uma questão de didática, né? Aí vira o cara que dá aula de, mas você dá aula de empreendedorismo, eu dou aula de matemática. Eu falo, cara, cada um com a sua sorte, né? Exatamente. Eu acompanho o Mauro nas redes sociais e tudo isso que ele fala, gente, ele compartilha nas redes sociais. Inclusive, qual a sua rede social? É Mauro da Esfera, né? E tudo isso aqui nasceu, como a gente estava falando, batendo um papo aqui em off antes, né? De como surgiu essa oportunidade de criar essa arena. E eu tenho o hábito, sempre gostei muito de comunicação, de falar, de expor. E uma vez eu estava no aeroporto de Guarulhos, eu tinha perdido o voo, estava em São Paulo, e eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Lembrei, aqui tem uma Pizza Hut. E eu tive a oportunidade de ser editor do jornal da Pizza Hut de São Paulo, onde o franqueado da rede Pizza Hut, olha, mais uma franquia aí, o Jorge Aguirre, e Pizza Hut, à época, ela tinha umas 50 franquias no Brasil e ele era dono de umas 35, só para você ter uma ideia. E eu sabia, eu já tinha ido muito àquela Pizza Hut daquele terminal, e eu sabia que era um lugar que eu poderia me abrigar porque ficava aberto 24 horas. E ali, cara, eu fiz um post que mudou minha vida. Eu estava no Instagram, não tinha muitos seguidores, ainda não tenho, tem 5.300 pessoas que seguem lá, mas enfim, eu fiz um post falando do quanto eu amava aquela marca, do quanto eu conhecia Pizza Hut, se as pessoas sabiam que a primeira pizza entregue na casa de uma pessoa foi uma pizza da Pizza Hut, de como as coisas são especiais, sobre a maçapã e tudo mais. E aquele post bombou de uma maneira que nunca tinha bombado em uma outra publicação minha. E eu comecei a falar sobre empreendedorismo, sobre diferenciação, sobre marketing digital. E dali criei essa marca Esfera, onde eu comecei a rodar universidades, colégios, e era um giro de negócios. Daí então pintou a oportunidade de montar um curso. Então, para quem, quando eu falo assim, o meu Instagram é Mauro da Esfera, só para a galera entender de como surgiu a Esfera. Não, muito massa. Isso eu, por exemplo, não sabia. Estou descobrindo agora e já fiquei encantado. Mas uma coisa que eu ia falar sobre as suas redes sociais é que eu acompanho, né, sou seguidor assíduo do Mauro. E esses dias, tem pouco tempo, ele deu uma aula que foi uma coisa espetacular. Você fez um show dentro da sua aula, não foi? Cara, isso aí, olha, contado ninguém acredita, assim. Eu fico realmente, para mim, um desafio, né? Porque você chegar para o aluno e mandar o aluno fazer cópia, eu tô com esse problema em casa. Meu filho tem 7 anos, eu tenho uma filha de 20 anos de idade, que também é professora, está fazendo pedagogia e já está trabalhando na área, ela já é teacher assistant num colégio aqui do Rio de Janeiro. E o meu filho tem 7 anos e eu recebo uma reclamação da professora, onde a professora fala assim, o teu filho não quer copiar.
eu passo o trabalho no quadro e não quer copiar. E eu não posso falar para ela, mas o que eu gostaria de falar é o seguinte, claro, porque copiar é chato pra caramba. Ninguém gosta de copiar. Meu filho é criativo. Meu filho, ele quer dialogar, ele quer trocar ideias, ele quer solucionar problemas. Só que eu compreendo que na idade de 7 anos ainda é importante para ele adquirir a grafia, ele ainda está adquirindo vocabulário, então tudo no seu tempo, né? E aí eu fico pensando, como é que eu agora vou chegar para um aluno de ensino médio, uma criança que com 7 anos já não aguenta mais, e falar assim, vem cá, tu tem 4 quadros para copiar conceito. Ou eu vou abrir um livro e vou falar, abram na página 87, e não tem como. E aí eu pensei, falei, cara, eu queria que eles aprendessem mais vocabulário de empreendedorismo. Porque tem muitas coisas que não é comum para todo mundo, né? Não é todo mundo que sabe o que é um dead end, não é todo mundo que sabe o que é digital, não é todo mundo que sabe o que é franchising, né? E aí eu criei um jogo, domingo, 7 da noite, tendo que dar aula segunda-feira, 7 da manhã. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou criar o show do Maurão. Tem o show do Milhão? É o show do Maurão. E no show do Maurão... E fui na beca, né? Era um jogo de perguntas e respostas, né? E esse jogo de perguntas e respostas era assim, eu não tinha como montar um equipamento eletrônico para eles tocarem, né, e ver quem vai responder primeiro, igual passo a repasso. Eu falei, não, então vamos lá, vamos voltar na raiz, lá de trás, eu sou anos 80. Peguei umas bolinhas de cachorro, pet, essa que você dá pro pet brincar, comprei 2 daquela, fui no shopping, eu não. Minha esposa, sem ela nada acontece. A Ana Terrinha é 60% das ideias nascem dela. Então, crédito, todo mérito. Qual o nome da sua esposa? Ana Terrinha. Ana Terrinha, créditos para você também, no seu projeto. Profissional incrível também. E aí eu falei, pega uma garrafa PET, olha isso, gente, é só querer, né? Uma garrafinha PET, 2 bolas de borracha. O aluno que acertar a garrafa primeiro, responde. Trabalhamos em equipe, porque se não for em equipe, nada acontece. Tem que ficar 2 apanhadores de bolinha para poder colocar para os arremessadores. E nas filas laterais ficam os pontuadores, que são aqueles que vão responder a pergunta. Se responder a pergunta certa, a equipe ganha ponto. E assim por diante. E para ser importante para eles, eles têm que olhar para mim e falar assim, cara, isso é importante para o professor. E aí eu fui de terno e gravata. Hoje eu estou mais despojado, estou de tênis, né? Fui na fui de terno e gravata. Eles olharam e já falaram, o que é isso? Eu falei, calma que tu vai participar do show do Maurão. Não, e o legal disso que foi... Eu acompanhei os stories, ele explicando o que ele fez, né? E eu falei assim, cara, sensacional, porque minha mãe também é educadora, que está inclusive aqui. Legal. E eu aprendi com ela essa questão de você de ser diferente na hora de ensinar. Assim, quando eu tiver meus filhos, ou assim como eu ensino para minha sobrinha, para várias outras pessoas, crianças, você ensinar de uma forma leve, você acaba fixando aquilo na cabeça da pessoa. Minha mãe sempre foi uma pessoa criativa e ela sempre falava, não, vamos fazer alguma coisa, vamos botar aqui, vamos recortar, vamos colar. Isso fez uma diferença na minha vida. Quando eu vi que ele fez o show do Maurão, eu falei, gente, isso vai mudar a vida dessas crianças. Porque toda vez que ela for lembrar daquela atividade, ela vai lembrar, poxa, mas lá no show do Maurão, ele ensinou assim. Isso grava na cabeça das pessoas. É um pouco disso que a gente está falando sobre marketing de diferenciação, né? E total. E é incrível, porque quando tu chega a pergunta e tu fala assim, aonde fica o Vale do Silício? Né? Que é o berço das startups atualmente. Aí o moleque levanta a mão e fala assim, professor, essa eu sei. Fica na Califórnia, porque eu aprendi com a minha professora de geografia. Ela deu uma aula sobre isso no ano passado. Pô, cara, parabéns para a professora de geografia. Com certeza. Muito bacana. E aí, é o que eu falo, não é uma crítica, porque ser professor no Brasil não é fácil, tá? Não. Falta recurso, falta um montão de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo aceitar que o problema também está só no aluno. Tá? E muita gente que fala que tem problema com determinado aluno é o que senta na primeira fila e presta atenção na minha aula. Porque todo mundo isola ele e eu procurei saber, cara, por que você faz isso? Cara, não faz sentido, tu é inteligente, tu tem recurso, conhece teus pais, o que tu gosta? Ah, professor, eu gosto de game. Eu falei, pô, cara, qual é o game que você mais gosta? Ah, é o game tal. Então eu tenho que dar uma aula sobre o empreendedor na semana seguinte. Cara, sem dúvida, eu trouxe uma aula sobre o Marcos Persson.
que foi o cara que criou o game que ele mais ama. Eu ganhei aquele garoto de um jeito. E um dia ele vai ser um gamer incrível. Exato, sabe? Assim, aí eu falei, tu sabe que eu tô num projeto de um jogo genuinamente brasileiro, que eu tô criando o roteiro do jogo, aonde o personagem principal é um índio. Cara, acabou, entendeu? Você ganha aquele aluno pro ano inteiro. Então eu acho que a gente tem que ter esse jogo de cintura. Eu tô dando esse exemplo aqui na educação, e eu posso dar esses exemplos também no marketing digital, na educação financeira, em todas as áreas. Agora, a gente tem que procurar tentar fazer diferente, querer ser diferente, né? Questionar os modelos. Tudo que a gente tem hoje, né, que é padrão, um dia alguém foi disruptivo e foi criticado. Só que ele seguiu em frente e hoje a gente usufrui dessas coisas boas que a gente tem para usufruir da tecnologia, por exemplo. Sim, e essa questão também das escolas, como a gente falou, a questão de ensinar um pouco sobre os termos, né, do mundo dos negócios. Hoje muitas pessoas querem empreender. Até essas pessoas que trabalham com a internet, sejam um digital influencer, inclusive a gente vai falar sobre isso também hoje. Esse cara que trabalha com a internet, ele é um empreendedor também. E aí, uma coisa que eu aprendi com você na época da escola, aprendi com Ketna também, grande Ketna. Beijo, Ketna. Abraço, Ketna. Saudade, hein? Sobre essa questão da importância de empreender, a importância de você trabalhar em equipe, isso é fundamental. E tem aqui mais uma pergunta que é: como o consumidor e os empreendedores podem identificar empresas que usam estratégias de diferenciação? Uma grande pergunta. Olha, grande pergunta. E eu vou te dizer, pegando um gancho, eu vou responder essa tua pergunta pegando um gancho do que você falou anteriormente da importância do empreendedorismo. Porque um país sem empreendedores não se desenvolve. Não. Só que empreender, muitas pessoas ainda acham que é um termo ligado a negócios apenas, a abrir uma empresa, a fazer dinheiro, a enriquecer. E empreender está muito mais ligado a atitudes empreendedoras. Você pode ser empreendedor na tua família, na tua igreja, na tua escola, na tua universidade, na tua rua, no teu condomínio. E empreender, se eu pudesse classificar aqui, isso eu deixo bem claro assim para os meus alunos. O que o empreendedor quer é realizar. E quando você fala realizar, não tem como você não ligar essa palavra a sonho. Então, olha isso. Empreender é realizar sonhos. E eu digo isso dando um exemplo, posso dar um exemplo aqui bem prático, que eu acho que é uma empresa que todo mundo conhece. Teve um cara que era publicitário como nós, e ele fez um show, e esse show foi um sucesso no Maracanã, show do Frank Sinatra. Desde então, um bichinho do empreendedorismo mordeu ele e falou assim: eu quero fazer um festival. Esse cara é o Roberto Medina, que é o fundador do Rock in Rio. O Medina começou a sua procura por patrocinadores e ele não conseguiu muitos patrocinadores nesse início. Foi aí que ele percebeu que ele não tinha as atrações. Ele viajou para os Estados Unidos, começou a bater na porta de produtores musicais, começou a bater na porta das bandas, começou a bater na porta de todo mundo que era do show business e ouviu 70 vezes não. Não temos interesse, Rio de Janeiro, no Brasil. E ele falou: cara, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que me diferenciar. Porque dentro do coração dele, qualquer outro desistiria. Mas ele falou: o meu projeto é incrível. Alguma coisa eu estou fazendo errado. E foi aí que ele lembrou de um amigo que ele já tinha feito o show, que era o Frank Sinatra, que apesar de não ter nada a ver com rock, era influenciador. Tinha uma influência muito grande nos Estados Unidos. Falou: cara, eu preciso de ajuda. Pô, como é que você não pode fazer nada? E o Frank Sinatra falou para ele o seguinte: falou assim, olha, amanhã eu vou dar uma entrevista de imprensa. E nessa entrevista coletiva, eu quero que você esteja presente. Tá, mas e o que você faz? Você pode ir? Não, eu posso ir. E aí o Roberto Medina foi até a entrevista de imprensa e falou assim: você só senta lá atrás, fica quietinho. E aí a entrevista foi acontecendo, já tinham passado 30 minutos, ele não tinha falado nada de Rock in Rio. Roberto Medina desesperado falou: meu Deus, ele esqueceu, já é um senhor de idade, esqueceu de mim. E de repente, no final da entrevista, Frank Sinatra
sabia, né? Conhecia muito de Paulo. Não é à toa que existe um programa com o apelido que ele ganhou, né? The Voice. Né? Ele era o rei da voz. A Voz, era conhecido como A Voz, e então ele virou e falou assim: olha, a entrevista está acabando, eu estou achando uma coisa estranha. Eu estou aqui de frente para os maiores, os melhores jornalistas de música do mundo e ninguém me perguntou sobre o maior festival de música que vai acontecer o ano que vem, no Rio de Janeiro. E aí, os jornalistas começaram a se olhar. O jornalista é vaidoso, igual publicitário, tem que saber de tudo, se não saber, se não sabia daquela notícia, tô papando hoje. E ele falou assim: vocês não estão sabendo? É o Rock in Rio, gente. E o idealizador disso é o Roberto Medina, que está sentado ali atrás. Se eu fosse vocês, eu conversava com ele. Cara, todo mundo foi até o Roberto. Fotos e fotos e fotos. Todos os jornais no dia seguinte falaram sobre o festival. E adivinha, né? As bandas começaram a ouvir o Roberto, começaram a aceitar. E a primeira banda a tocar no Rock in Rio foi o Queen. E depois parece que o Ozzy Osbourne aceitou também. E todas as outras vieram. Aonde eu estou querendo chegar? Tudo nasceu de um sonho, né? Até então não tinha nada de dinheiro envolvido. O primeiro Rock in Rio não deu lucro. Só que hoje o Roberto, se não me engano, tem 75 anos. Ele sequer está dentro do projeto, mas ele já é um embaixador. Quem toca agora é a Roberta, que é filha dele. Sim. É o sonho da Roberta. Só que também, eu imagino que deve ser o sonho da maior artista do Brasil na atualidade, que, na minha opinião, é a Isa, que vai tocar pela primeira vez no palco mundo. Ela deve estar ansiosa pelo ano que vem. Super. Que é o sonho do cara que toca na banda da Isa, que a gente não sabe nem o nome, mas que vai estar lá também. Que é o sonho de um garoto como eu e você já fomos, né? E que deve ter 18 anos e está trabalhando como estagiário. Mas quando ele tiver 40, ele vai ter orgulho de colocar no currículo dele: eu já trabalhei no maior festival de música do mundo. Ou como pode ser, né? Como eu estava dando aula outro dia, falei, para você que tem 16 anos e vai pela primeira vez no festival e vai lembrar disso pro resto da tua vida. Com certeza. Olha aqui, ó, olha o sonho aqui, ó, né? Entrelaçado. Né? Então, assim, isso é empreendedorismo. Eu, por muito tempo na minha vida, né, todos nós temos um tempo para cometer tolices. E dentro da minha arrogância, eu já tentei fazer muita coisa sozinho. E minha vida batia na trave, batia na trave. E aí eu comecei a participar do sonho dos outros e deixar que os outros participem do meu sonho. E a minha vida, ó. Então não tem como eu desgrudar do empreendedorismo. Para fechar, que eu sei que se deixar a gente, eu falo muito, mas... Não, pode ficar à vontade. Aqui é um bate-papo. Vocês querem ir embora disso? Então tá bom, pode continuar. Eu falo disso, do sonho, de participar do sonho do outro, e quanto isso é relevante, né? Eu estou num projeto agora que é um americano, que é o dono do festival, né? É o Roberto Medina do festival. Aliás, se você estiver assistindo isso, porque ele entende português, um abraço H.L. Thompson, um abraço Vinícius Monteiro, um abraço Isabela, Larissa, né? Todos que estão nesse projeto. É o Sly Fox Fest, que vai acontecer pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro, na última semana de dezembro. O que acontece? Quando eu estava conversando com o H.L., ele veio dos Estados Unidos para bater um papo com a gente há 3 semanas atrás, e a gente conversando em inglês, eu falei, pô, cara, eu não te disse isso ainda, obrigado por fazer parte desse projeto, obrigado por estar no teu time e tudo mais. E ele falou o seguinte, ele falou, Mal, eu só queria que você soubesse que isso aqui não é só um trabalho, você está participando de alguma coisa muito especial. E quando ele falou isso, eu percebi que não era, né, na minha sensibilidade, especial como um todo. Era especial para ele. Era o sonho da vida dele, de um homem de mais de 40 anos, que talvez esteja vivendo tudo que ele já viveu para chegar a esse momento. E eu estou contribuindo para que isso aconteça. Outras pessoas estão contribuindo. Então, cara, isso para mim não tem preço. No meio disso tudo, em algum lugar entra dinheiro. Mas para mim é realizar, empreender é realizar. E também tem um pouco do bem, né? Onde tem o bem, tudo flui. Então, queria te agradecer pela sua participação aqui, por você ter aceitado esse nosso convite. Você quer pontuar mais alguma coisa, quer dar alguma mensagem final para as pessoas que estão lá, para os jovens que estão lá, que não são seus alunos, mas que também querem alguma orientação de um mestre, de um professor, assim como você me orientou muitas vezes lá no passado. Então, se alguém aqui tiver alguma mensagem, pode... Beleza. Gente, prometo ser breve. Mas, primeiro dizer que
o empreendedorismo é muito importante. Mas mais importante do que qualquer coisa na vida é você seguir aquilo que te faz feliz. Eu dou aula para muita gente também, de 50, 55 anos, que fala assim, se eu soubesse disso que você está falando, quando eu tinha 15 anos, 18 anos, minha vida seria diferente. Eu falo, cara, calma. Sempre dá tempo de você fazer uma escolha, né, de você romper um padrão. E eu digo isso porque nada vai te suprir se você não fizer aquilo que te realiza. Tá? E se você tem dúvida ainda do que te faz feliz ou de qual caminho seguir, a dica que eu deixo é busca naquela criança que você guardou em alguma gaveta lá da tua casa. Porque eu não lembrava disso quando eu fui escolher minha graduação em comunicação. Mas depois de muito tempo, eu lembrei que eu fazia jornalzinho contando fofoca da vida de quem morava no meu quintal. Eu escrevia pecinhas de teatro num carnaval de chuva em São Pedro da Aldeia, porque a gente não tinha nem televisão, nem internet, nem celular, nem videogame. Você tá dando ideia pra quem gosta de fofoca. Não, eu tô falando. Hoje eu sou roteirista, hoje eu sou, né, comunicador. Cara, isso já tava tudo lá, já nasceu comigo, sabe? Então, assim, busquem esse caminho e talvez você não vai ser feliz no modelo que já criaram para você. Eu encerro essa história com um cara que eu conheci, que ele fala assim, Mauro, eu fui alugar uma bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas. E comecei a bater um papo com o cara, né? O empreendedor, já quer entender do negócio dele e tal. Ele abriu o coração para mim e falou assim, parece que o meu negócio é alugar bicicleta, né? Mas na verdade não. Eu amo consertar bicicletas, amo a natureza. Só que se eu fosse virar um mecânico de bicicletas, eu teria que receber um salário mínimo. E eu jamais estaria de frente para a natureza. O que eu fiz? Eu trabalhei num lugar até eu ter grana para montar o meu próprio negócio de bicicletas. Escolhi a paisagem que eu acho mais linda no Rio de Janeiro. E a minha vibe é essa. Você pega a bicicleta, cara, eu esqueço da vida aqui, ó. Eu vou emendar corrente, eu vou regular freio, eu amo fazer isso. E depois, 5 da tarde, eu já acabei de trabalhar, eu pego meu filho na escola e eu brinco, pratico esporte com ele, faço minha meditação. Olha isso. Será que já existe esse emprego pronto? 65% das crianças vão trabalhar numa profissão que não existe ainda. Exato. Estão substituindo por robôs. Já existem robôs capazes, né, de analisar uma situação jurídica e dar a sentença segundo a lei. Podem substituir médicos, podem substituir professores, e agora está começando a incomodar, né? Porque quando só substituía frentista de posto de gasolina e ascensorista de elevador, ninguém se importava. Mas quando está mexendo lá em cima, começa a importar. Então, a única coisa que vai nos diferenciar dos robôs é a nossa sensibilidade. E isso todo mundo tem. Usem.